quem fez esse caminho junto com as mães, junto com pessoas que viam a necessidade de que esse centro fosse criado aqui em Matão, foi o Dr. Kleber Defino, promotor, que está aqui com a gente no estúdio. Bem, Dr. Kleber, eu acho que um acontecimento como esse deixa o senhor muito satisfeito, né? E mais uma vez, um sentimento do dever cumprido, doutor, da parte da promotoria. Bom dia mais uma vez. Realmente, é um passo extremamente importante, significativo, né, que foi dado aí como coroamento de um trabalho de muitas mãos, né? Então a gente tem que parabenizar principalmente o esforço dos familiares que muito dedicadamente sempre correram atrás de preservar os direitos dos seus filhos, dos seus familiares, passando por muitas dificuldades, por muitos obstáculos. Então, estão sendo bandeirantes, né, nessa criação de políticas públicas e é isso, né? Estamos felizes por esse passo importante. O convênio tem data para começar a sua execução, agora 1º de julho, então estamos aí às portas dessa data muito significativa para o nosso município. Bem, é um acontecimento, né? As pessoas, inclusive lá nessa assinatura desse convênio, né? Muitas pessoas vibraram lá. Porque o transtorno autista é uma coisa muito nova ainda, doutor. Né? É difícil. E o Brasil, né? A educação do Brasil fala-se muito em inclusão, né? Mas pouco se faz. A preparação para essa inclusão é muito difícil e o Brasil está bem no comecinho de tudo isso. Quem acaba sofrendo com isso são os profissionais da educação, são professores, né, que se formaram para dar aulas e de repente se deparam com problemas ali, a falta de apoio, algumas mudanças já estão acontecendo, mas ainda não é o suficiente. Então é um caminho que começou há alguns anos, mas é um caminho longo ainda, doutor. Perfeitamente, Beto, é isso mesmo. O Ministério Público, ele também é uma caixa de ressonância das queixas da população. Então, a gente percebe isso no Ministério Público, e isso é respaldado pela estatística, há uma crescente demanda, né, em especial em relação ao autismo. E dado o número repetido e crescente dessas reclamações por parte de mães, de pais, de responsáveis, o Ministério Público tentou operar ali várias diligências e nesse meio tempo a Câmara Municipal chamou pelo menos 2 audiências ao longo, se eu não me engano, do ano passado. Esse negócio da pandemia deixou a gente meio fora de tempo. Mas eu me recordo, ainda sobre a presidência da vereadora Ana Mondini, foram feitas 2 reuniões ali extremamente importantes, nas quais nós pudemos, salvo engano, o Adalberto estava presente nas 2. Sim, doutor, eu participei delas. Exatamente. E ali a gente pôde mapear um pouquinho dos gargalos do atendimento desse pessoal, né? Então a gente... uma coisa é você trabalhar com processos, e aí você tem a frieza do documento, é uma pilha de documentos que você tem que dar vazão. A outra coisa é você olhar olho no olho e ver aquelas pessoas aos prantos, desesperadas, com histórias muito semelhantes de que há dias, há meses, há anos buscam um diagnóstico. As pessoas, além de ter a expectativa de receber um diagnóstico que não gostariam, elas não conseguem um diagnóstico. Então, assim, a gente pôde perceber ali uma avalanche de dor, de sofrimento, que a gente poderia suprir. Na segunda audiência estava presente também o senhor Manuel Braga da APAI, e a APAI sempre se mostrou também muito sensível a essa questão. Ela já trabalha, né, com casos correlatos ou próximos, ou mesmo com autismo também. Então ela tem a expertise, tem know-how.
E ela sempre se dispôs. E então saiu no final da segunda audiência pública, nós já percebendo que havia dois problemas mais graves de violação de direitos dos autistas, né? Há uma lei que foi batizada como Lei Berenice Piana, que é a história de muitas dessas mães de Matão. É uma mãe de um autista que, quando não tinha nenhum respaldo do poder público, porque o Brasil ainda engatinhava ou nem engatinhava para atender, para se preocupar com essa síndrome, né, com esse espectro, ela consegue, então, lá no âmbito do governo federal, uma lei que venha estabelecer um rol de direitos. Entre esses direitos fundamentais dos autistas está previsto o diagnóstico precoce, porque de tudo aquilo que a gente já entende hoje, a gente entende que quanto mais cedo é diagnosticado, melhores condições a pessoa autista tem de poder desenvolver as suas potencialidades. E era exatamente isso que não acontecia, porque você não tinha profissional na rede. Muitas vezes essas pessoas tinham que fazer das tripas coração para pagar uma consulta particular em um médico fora de Ribeirão Preto, e depois tem que voltar ao médico, e quando conseguia o diagnóstico, depois de muito tempo, sabendo que eles tinham urgência para receber o diagnóstico, não conseguia o tratamento, porque também não havia profissionais para trabalhar, para enfrentar especificamente essa questão. Então foram os dois gargalos que nós vimos ali, o do diagnóstico precoce e o do tratamento. A primeira barreira era você conseguir o diagnóstico. Realmente o meu filho, a minha filha tem autismo ou não tem autismo, ou tem e é grau leve, grau moderado. E aí a gente precisa, segunda barreira, de uma intervenção. E aí não tinha quem fizesse essa intervenção, né? O Centrinho é digno dos nossos mais profundos elogios. Uma turma boa, trabalha bem, só que não trabalha especificamente com autismo. Então, daí é o ganho desse centro de referência. Esse centro de referência vem como uma luva suprir estas lacunas. A partir de agora, né, criança, adolescente, ou mesmo outra faixa etária, que tenha a suspeita que se enquadre em uma triagem para autismo, a própria Secretaria Municipal de Saúde, através dos seus órgãos, vai fazer a regulação e vai mandar para esse centro de referência, que vai poder fazer o diagnóstico com a brevidade desejada e, uma vez consumado o diagnóstico, vai poder oferecer o tratamento. A Prefeitura contratou, através do convênio com a APAE, quase 1.500 horas, né, nesse primeiro ano. Se não for o suficiente, não há nenhuma dúvida de que nós demos um passo extremamente importante para aliviar um pouquinho a dor e o sofrimento dessas pessoas. Como o Luiz Fernando disse, né? Sem amor, sem dedicação, não tem como fazer esse tratamento. Mas mais do que isso, o que eu vejo agora é que nós estamos afiando o machado. Essas pessoas precisam de uma intervenção específica, precisam de um conhecimento específico, de uma abordagem específica, e esse centro de referência oferece profissionais específicos que auxiliarão a pessoa no seu pleno desenvolvimento e auxiliarão também a família, sem a qual essa pessoa com autista também não pode ser tudo aquilo que ela pode ser. É muito importante a participação da família, né? O que eu sinto, né? Eu já fiz várias matérias com mães, né? Que pediam esse centro aqui em Matão, porque a gente sentia que elas chegavam no local e tinha uma encruzilhada, não sabia para onde ir, né? E hoje essa encruzilhada se tornou uma estrada só. Pelo menos o caminho já pode ser seguido aqui em Matão, né? Com profissionais, o que também é outra coisa difícil de conseguir, né? São profissionais que atuam nessa área, mas Matão deu um passo muito grande, né, doutor? E tirou essa encruzilhada da frente da família, da frente das mães. Quando a gente fala das mães, é porque a maioria, né, que veio atrás disso foram mães. Inclusive criaram uma associação de mães de autistas aqui em Matão. Essa encruzilhada foi tirada da frente dessas mães, né, doutor? Sim, hoje a gente sabe onde procurar.
partir de agora, estas mães, esses pais, essas avós, esses responsáveis legais, sabem onde procurar. Podem ir ao centrinho, o governo vai fazer a regulação. E aí, ponto positivo para Matão, né, Beto? Porque esse centro de referência público com essa qualidade, provavelmente não existe nenhum na nossa região. Nós tínhamos ou temos o começo de formação de clínicas particulares. E graças a Deus por isso, porque nós já temos alguns lugares que podem oferecer esse trabalho. Mas ainda é para quem tem condição de pagar um convênio ou quem tem condição de pagar particular. Agora, as pessoas que não têm essa condição poderão se valer desse centro. Então, Matão, pelo que eu conheço, é a única cidade da região que tem esse centro formado e vai começar a operar agora, semana que vem praticamente, né? Matão tem algumas referências, né? Dificilmente você vê uma cidade com tantos CRAS como Matão, né? Matão tem aí uma infinidade de CRAS, Centro de Referência da Assistência Social. Matão tem o Hospital Carlos Fernando Malzone, que é referência em se tratando de hospital. E com certeza esse centro também vai ser uma referência, né? O caminho a ser tomado. E provou que, mais uma vez, doutor, a união e a vontade entre as pessoas, né, quando une tudo isso, dá certo, né? Encontra-se um caminho. Nós tivemos aí audiências públicas com participação de pais, com participação da promotoria, de entidades aqui de Matão, da APAI, da prefeitura, né? E essas audiências que aconteceram estão mostrando o resultado agora, né? Então, essa união ela tem que sempre acontecer, né, doutor? Exatamente, Beto. Eu acho que esse é um caso emblemático, né? Porque você tinha muitas forças, às vezes, com o mesmo propósito, mas trabalhando em lugares diferentes. E ali todo mundo sentou no mesmo lugar para falar a mesma língua, né? Captamos das famílias as necessidades, aquele que poderia viabilizar, viabilizou. Então a Câmara Municipal ajudou muito, os seus vereadores, a Prefeitura também se mostrou sensível, pôde fazer, conseguiu fazer. Então, palmas para todos aqueles que intervieram, palmas para todos aqueles que dedicaram do seu tempo e do seu conhecimento, do seu papel para poder chegar a esse momento da gente ter esse centro. É uma coisa legal de se ver, né? Que isso daí, gente, não foi resolvido por rede social, né? Foi resolvido aí por botar reclamação, xingar isso e aquilo. É claro que as mães às vezes se pronunciavam lá e tal, mas isso foi resolvido no tete a tete, em reunião, e um sabendo do problema do outro, quem pode fazer o quê para ajudar. Então essas partes se uniram, né, e acabaram protagonizando tudo isso, e o resultado apareceu na última terça-feira e começa em julho. Fica à vontade, Adalberto. Beto, aproveitar, muito obrigado, doutor, por receber nosso convite. Era um assunto muito importante que eu já gostaria de estar falando com o senhor antes, mas a gente esperou acontecer. Beto, eu estive com o doutor participando das reuniões que aconteceram na Câmara Municipal de Matão, reuniões emocionantes, você vê as mães, cada uma falar da sua dificuldade que vinha passando, porque tem um filho autista. A gente sabe, doutor, que muito se fala em autismo nos últimos anos, isso é importante porque é através da informação que todos começam a conhecer o que é autismo, a população tem que conhecer, é importante. Não é o autista que tem que conhecer nós que temos que conhecer o autista, isso que é importante para poder convivermos juntos. Parabéns, doutor, ao senhor, eu vi a importância que o senhor fez lá também com o Ministério Público. Parabéns a todos que estavam presentes, a Câmara Municipal de Matão, a Prefeitura, aos profissionais que estiveram lá. Parabéns também a todas as mães que se prontificaram e batalharam para poder conseguir esse centro para os seus filhos. É importante, doutor. É importante, eu vou dar aqui um testemunho. Aos 5 anos de idade, uma professora me chamou na escola, eu e minha esposa. O teu filho tem alguma coisa especial. Foi a maneira que ela falou com a gente. Foi simpática, tem alguma coisa especial. É duro, viu, doutor? É duro. Sem conhecimento. Isso há 18 anos atrás. Sem conhecimento, a gente procurar um profissional. Matão não tinha esse profissional. Rio Preto, São Paulo, Ribeirão. Como o senhor disse, nós caímos em Ribeirão Preto. Uma consulta na época, doutor, custava R$ 1.200. Uma consulta do profissional.
Eu falo que graças a Deus, Deus é a oportunidade da gente juntar ali as férias de um, as férias do outro e passar por esse profissional que deu o diagnóstico. Por isso a importância, doutor, desse centro, da gente poder saber logo no início. Hoje eu tenho um menino inteligente, tá? Passou por tudo isso, passou por grandes profissionais aqui de Matão também, que ajudaram por um bom tempo. Ele foi liberado, dado alta com os 16 anos de idade, por esse acompanhamento que foi importante. Por isso a importância desse centro. Vai cursar, aí tá querendo fazer Direito, passou a faculdade de Direito, passou em faculdade de Direito, porque eu já tenho um filho que é formado em Direito, ele passou. Fez o primeiro semestre, não gostou, trancou a matrícula e vai prestar História. Está estudando para isso. Então, gente, se você conseguir, tiver fé, e conseguir pessoas profissionais, desde o início, dando diagnóstico, a gente consegue. A população consegue. Eu estou muito feliz em ver tudo isso acontecendo, doutor, e poder dar esse testemunho. E, mais uma vez, parabenizar todos, a união de todos. E essa união, doutor, que tem que continuar. Dentro da sala de aula, onde o professor vai ver a dificuldade do aluno, encaminhando ele para o centrinho vendo a necessidade, encaminhar para esse centro que foi assinado agora na terça-feira, esse centro especializado no autismo. Temos que falar muito ainda de autismo, tá? Por isso que nós convidamos o senhor aqui, que é uma pessoa muito sensível nessa área também. Aliás, eu quero parabenizar o trabalho que o senhor desenvolve aqui como promotor de nosso município. Não só nessa área do autismo, a gente acompanha o trabalho do senhor, a dedicação que o senhor tem aqui por todos no município, qualquer assunto que envolva em favor da comunidade. É mais falar, doutor, a respeito disso. O restante o senhor falou, da importância que teve as reuniões na Câmara Municipal de Matão, a importância de todos que estavam lá. Tá? E hoje, graças a Deus, é uma notícia muito boa. Demos aí um passo muito grande para começar a trabalhar o assunto autismo aqui no município de Matão e também na nossa região, porque naquele dia também nós tínhamos mães da cidade de Dobrada presente também. Então, é uma data importante para a gente poder celebrar, é um passo importante, mas que agora tem um caminho também, né, doutor? Essa união tem que continuar, como eu falei, da escola, o professor dentro da sala de aula, o profissional ligado na área da saúde também é importante. É importante a participação de todos, até da comunidade, né, doutor? Sem dúvida, Adalberto. A sua história é inspiradora. E se algo nos deixa feliz, é a expectativa que esse centro traz de que a sua história, que conseguiu um profissional, um tratamento adequado, e hoje a gente tem um cidadão de bem que está estudando, se capacitando, ela seja a história de todas estas famílias do nosso município. Então, assim, parabéns a você também que lutou por isso, né, que esteve lá como imprensa, repercutindo o assunto. São as mãos dadas, né, que fizeram acontecer o que aconteceu. Então, assim, realmente é emocionante, Adalberto. É emocionante e a gente também vibra de alegria com cada história dessa. E o desejo nosso é que essas histórias se multipliquem aqui na nossa cidade. Isso que é importante. Acho que o trabalho continua, viu, Beto? Sobre esse assunto, a gente conversando com o Departamento de Jornalismo, com o Beto, com o Daércio também. A diretoria aqui da emissora dá essa liberdade para a gente, isso que é importante para trazer esse assunto e debater. Isso abre as portas para a gente falar do assunto. E a gente vai dar sequência, viu, doutor? Conversando também com as mães, falando do assunto aqui no jornal, durante os meses, quando for necessário também, participando dos eventos, sempre tivemos presente nos eventos realizados pelos pais de autismo. Então, uma data feliz, por isso que a gente trouxe o senhor aqui para falar um pouquinho, passar essa informação para todos. Eu tenho certeza que as mães que estiveram lá nas reuniões na Câmara Municipal de Matão que foram feitas estão muito felizes com essa situação, com essa conclusão que nós chegamos agora com o centro. Bom, doutor, a gente espera poder contar ainda com o Ministério Público daqui para frente, porque é um trabalho que demos um passo na frente, mas tem muito ainda para se falar, para se fazer nesse sentido. Sem dúvida, podem contar, o Ministério Público está de portas abertas, né? Todas estas causas sociais, até para consignar, ao final da segunda audiência pública foram instaurados 3 inquéritos civis, porque as maiores reclamações na época que nós percebemos era exatamente a falta do diagnóstico precoce e depois a falta do tratamento. Mas tinha outras reclamações também. Havia uma lei municipal que determinava a reserva de vagas de estacionamento para autistas, para deficientes,
e uma outra lei que determinava a identificação dessas vagas, né? E que até então a reclamação das famílias é que elas não estavam sendo cumpridas. O Ministério Público instaurou esses procedimentos, fez injunções com a Prefeitura, com o Departamento de Trânsito, depois perguntando também para a Carol, que era uma das lideranças ali das mães dos autistas, e quando as mães dos autistas disseram que estava tudo ok, os inquéritos foram arquivados, né? Então, assim, a gente tem contado com o apoio das famílias, tem contado com o apoio da Prefeitura, e o Ministério Público tem feito essa ponte e continuará fazendo. Contem sempre conosco. Beto. Bem, doutor, eu espero, né? Eu tenho a minha esposa que trabalha na área de educação. Isso seja um caminho também, né, que possa atingir a educação, que também passa hoje grande dificuldade, né? Os professores, muitos deles, não é fácil lidar com situações, às vezes, com certas situações. O Brasil, se tiver, está engatinhando também na inclusão, que é colocada aí, tem que ter inclusão, tem que ter inclusão, tem que ter inclusão, mas e aí? De que forma isso vai acontecer? A gente espera que aqui em Matão, né, isso seja um caminho também para que a educação possa receber também esse tipo de apoio, né? Porque vai contar com grandes profissionais, né? Eu acho que se for feita uma união com a educação, aí a melhora acontece de forma, né, imensurável, né, doutor? Você tocou num ponto importante, Beto, que é também um dos grandes alvos de reclamação no Ministério Público, porque autistas, de acordo com os seus direitos esculpidos na Lei Berenice Piana, eles têm a prerrogativa de contar com um profissional de apoio, tendo em vista as suas especificidades no processo de aprendizagem, no processo de socialização, eles têm que contar com um profissional de apoio. E muitas vezes isso não é oferecido. É onde que a família vai procurar no Ministério Público. Então, assim, esse centro de referência, a nossa ideia era a criação de uma política pública que pudesse, de maneira global, atender os direitos das pessoas com autismo. E isso está previsto tanto na lei municipal, que deu ensejo ao convênio, quanto no convênio. Então, a equipe multifuncional, a equipe interdisciplinar, que vai fazer a abordagem junto com o paciente autista, ela, inclusive, fará apontamentos para a área estudantil, né? Como você bem disse, né, hoje nós privilegiamos a inclusão desses alunos. Havendo possibilidade, esses alunos, esses autistas, vão estudar na escola regular. Porém, eles dependem de uma prova específica, de uma abordagem pedagógica específica diante das características atípicas deles. E então, a elaboração desse projeto pedagógico, né, como você disse, a gente está engatinhando ainda, porque muitos dos professores ainda, né, principalmente aqueles que se formaram há mais tempo, ou não tiveram nenhuma formação nessa educação inclusiva, especial, ou tiveram uma formação insuficiente. Então, há necessidade de uma capacitação contínua. Até porque, Beto, como você também lembrou no começo, quando a gente diz que o autismo é novo, a maneira com que nós tratamos as pessoas com deficiência é nova, isso é uma verdade no sentido de que não é a deficiência que é nova, mas é a maneira com que a gente está aprendendo a abordar a deficiência, né? Há um preceito, há um pressuposto na nossa legislação sobre pessoas com deficiência muito importante, que diz que as limitações que essas pessoas têm, até então a gente via como limitações destas pessoas. Mas a gente está passando a ver como limitações da sociedade em relação a essas pessoas. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com dificuldade deambulatória, com deficiência de andar,
Por que ela tem deficiência de andar? Porque a rua tem buraco, porque tem degrau. Se eu tenho uma via, uma loja, um edifício totalmente acessibilizado, essa pessoa, numa cadeira de rodas que seja, ela tem livre acesso a qualquer ambiente que ela precisa frequentar. Então, onde está a deficiência? Está na pessoa ou está na edificação? É isso que nós estamos começando a pensar, né? Então, assim, quando a gente olha para o autista, a gente até no passado olhava só para as suas limitações. Essa nova maneira de enxergar a coisa eu tenho uma pessoa que tem características diferentes da maioria, mas que tem as suas potencialidades. Então a ideia é a gente criar um ambiente, criar condição para que essas pessoas possam desenvolver todas as suas habilidades, porque a gente sabe que muitos autistas, para falar especificamente dos autistas, eles têm habilidades específicas fora da curva, né? Até maiores do que a média da população. Então, assim, essa inclusão, ela depende de um conhecimento técnico, mas ela também pressupõe uma mudança de mentalidade. É onde eu quero chegar a isso, né? Até para as crianças que estarão juntos. A ideia é que no futuro, quando essas crianças que cresceram juntos com essas pessoas com deficiência e o autismo, de acordo com a nossa legislação, foi encaixado para fim de equiparação de direitos com os deficientes, quando essas pessoas crescerem, elas vão ver que o gargalo somos nós. Nós podemos ajudar essas pessoas para que elas desenvolvam toda a sua potencialidade e elas desenvolvendo tudo aquilo que elas sabem fazer, que elas podem fazer, isso coopera decisivamente para uma sociedade melhor. E é nesse passo que nós estamos e é onde nós queremos chegar. O senhor tocou em palavras aí importantes, né? Eu falei em união, nós é união, né? Cada um tem que fazer a sua parte. A família tem que fazer a parte dela, né? O poder público tem que fazer a parte dele, a prefeitura a parte dela. Quer dizer, essa união ela tem que continuar, né? Porque é impressionante os níveis que você encontra de pessoas com espectro autista. Conheço vários e vários, não só aqui em Matão. Matão hoje eu acho que conta com diagnosticados 114, eu acho que no total, hoje. E deve crescer muito. Com a facilitação do diagnóstico, a gente não sabe para onde vai esse número, né? Quando nós discutíamos o rascunho do convênio, ninguém sabe exatamente, por conta que a gente acredita que haja uma demanda reprimida. Então, o convênio é um primeiro passo, extremamente importante, que a gente tem que celebrar, mas é um primeiro passo. É possível, talvez provável, que ele vá ficar pequeno. E aí a gente vai fazendo os consertos com o andar da carruagem. Só depois de se ter uma... Porque agora muitas mães vão levar seus filhos, né? Porque vem aquele, eu acho isso, eu acho aquilo. Poxa, meu filho tem um comportamento, minha filha, eu acho que ela... Acontece muito disso, né, doutor? E quando você tem essa dúvida, você não tem que achar, você tem que procurar um profissional, e agora esse caminho está aberto aqui em Matão, né? Porque é comum a gente ouvir de mães, por exemplo, de crianças de creche. Eu estou falando isso porque a minha convivência com essas pessoas, não aqui, né, mas em outro local onde minha esposa trabalha, eu acho que minha filha é autista. Eu acho que meu filho tem autismo, então ele tem que ser tratado diferente, ele tem que ter... Não, acho que é um diagnóstico que tem que ser feito, e não um achismo. O achismo não vai levar ninguém a lugar nenhum nesse caso, né, doutor? Exatamente. É uma situação séria demais para ficarmos no nível da dúvida. Então, é extremamente conveniente, salutar, para a criança, né, lá da creche, para o adolescente ou para a pessoa na idade que tiver, conseguir fechar o diagnóstico. Que também não é fácil, né, Beto? Não é na primeira... Talvez não é na primeira entrevista, nem na segunda, mas ainda que não feche o diagnóstico, ou ainda que seja dado um diagnóstico que não é autismo, isso é extremamente importante para a família e para a pessoa, né? Então, quanto mais assertividade nós conseguirmos, melhor para todo mundo. Com certeza, com certeza. Bom, é um assunto que daria para a gente ficar falando horas com ele aqui,
o pessoal participando. Imagino como estejam as mães, como o Adalberto disse, a gente vai continuar com esse assunto, né? Porque é muito importante, é um acontecimento muito importante em Matão, né? E a gente vai trazer mais informações para você, vai acompanhar todo o início, que não deve ser fácil, todo o início tem as suas dificuldades, né? Então não ache aí que você vai, né? Que muitas mães devem ter esse tipo de desconfiança e vão tentar chegar a um denominador comum, chegar a um resultado, se seu filho tem ou não, se a sua filha tem ou não. Então, mas vai caminhar. Tenho certeza eu que com o passar do tempo aí vai caminhar. Como o senhor disse, vão aumentar o número aí com certeza, né? Com certeza, porque o caminho para descobrir está aberto. Bem, doutor, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pela aplicação que o senhor teve como promotor de justiça aqui de Matão para que isso acontecesse, né? Tem muitas pessoas que são responsáveis por isso e o senhor é uma delas. Eu quero parabenizá-lo aqui pela sua ação, pela sua competência, na forma com que o senhor agiu para que tudo isso acontecesse aqui em Matão, doutor. Eu agradeço demais, Beto, as palavras honrosas e as recebo na convicção de que sozinho também não faria nada, né? Então, assim, a gente entende que foi um trabalho conjunto e que estamos muito felizes com o resultado, né? Com esse resultado, vamos dizer assim, preliminar, mas extremamente significativo, substancial. Estamos no caminho e, se Deus quiser, continuaremos nesse bom caminho.